Você tem acompanhado e se interessado pelas Paralimpíadas? Sabe como elas começaram e qual a sua importância? Então fique comigo nesse vídeo de hoje e saiba um pouco mais sobre esse importantíssimo evento esportivo internacional. Bom, as Paralimpíadas são os eventos esportivos realizados a cada 4 anos para atletas que possuem algum tipo de deficiência física. Atualmente, o programa esportivo das Paralimpíadas possui 22 esportes, sendo que a primeira edição desse evento aconteceu lá em 1960. A primeira participação brasileira foi em 1972 e a primeira medalha nacional ocorreu em 76. E atualmente nosso país é considerado uma potência paralímpica. Você pode constatar isso conferindo nossa posição no quadro de medalhas até o momento, que é a melhor participação brasileira em uma Paralimpíada, pelo menos até agora. Bom, as Paralimpíadas são para pessoas com deficiências e incluem modalidades que permitem atletas com diversos tipos dessas deficiências competirem com, por exemplo, deficiências motoras, amputados, cegos, além de pessoas que sofreram paralisia cerebral e que possuem alguma deficiência mental também. As Paralimpíadas, pessoal, são de responsabilidade do Comitê Paralímpico Internacional. Eles fazem uma parceria, com o Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, que cuida das Olimpíadas. Essa parceria definiu, por exemplo, que a mesma sede escolhida para os Jogos Olímpicos seria também a dos Jogos Paralímpicos. Além disso, as sedes devem planejar a sua estrutura, veja bem, de forma a receber tanto os atletas olímpicos quanto os atletas paralímpicos. Pois bem, como os atletas das Paralimpíadas são pessoas com deficiências, então as modalidades têm um sistema de classificação funcional, que é definido pelo COI. O objetivo disso é classificar os atletas em diferentes graus de deficiência para tornar as disputas, vamos dizer assim, de forma mais justa possível. Então essa chamada classificação é determinada por 3 avaliações que investigam a deficiência e investigam também as limitações físicas dos atletas. É importante mencionar que caso um atleta participe de mais um esporte, ele passará também por novas avaliações e pode receber uma classificação funcional distinta daquela. A prática de esportes por pessoas com deficiência é documentada desde o final do século XIX, lá no continente europeu. Entretanto, foi somente depois da Segunda Guerra Mundial que se realizaram os primeiros esforços para, vamos dizer assim, se tentar profissionalizar e internacionalizar a prática esportiva de deficientes. Isso se deu também em um cenário no qual a medicina passou a buscar também mecanismos para tratar e garantir qualidade de vida para essas pessoas. Muito bem, esses tratamentos tinham como objetivo, vamos dizer assim, garantir funcionalidade das pessoas para permitir sua integração à sociedade. Então, o primeiro passo para isso foi dado no Reino Unido, quando o governo britânico desenvolveu em 1944 um programa para garantir reabilitação dos soldados que retornaram da guerra ali com graves lesões medulares, dificultando a sua locomoção. O centro desenvolvido pelo governo britânico recebeu o nome de Centro de Lesionados Medulares e foi dirigido por Ludwig Guttmann, guarde bem esse nome, médico alemão que fugiu da Alemanha nazista para o Reino Unido durante o governo Hitler. Foi ele o responsável por introduzir o esporte como forma de tratamento para reabilitar os pacientes. Esse cara é muito importante para a história do esporte mundial, pessoal. O desenvolvimento do programa esportivo desenvolvido por Guttmann fez com que um evento fosse promovido para reunir os pacientes em uma competição lá pelos idos de 1948. Este evento ficou conhecido como Stoke Mandeville Games. Esse nome é uma referência ao local, a cidade, onde o centro de reabilitação ficava, a pequena vila lá de Stoke Mandeville, na Inglaterra. Muito bem, o evento passou a ser realizado anualmente e em 1952 recebeu atletas estrangeiros pela primeira vez. O seu crescimento fez com que ele deixasse de ser exclusivamente para pacientes e também se tornasse um evento que recebia pessoas com deficiência que se dedicavam ao esporte como uma prática de vida realmente. Então, em 1960 ficou definido que a edição dos Stoke Mandeville Games seria levado para a cidade que sediava os Jogos Olímpicos. Então, essa foi considerada a primeira edição dos Jogos Paralímpicos da nossa história.
realizado com a presença de 400 atletas de 23 nacionalidades. Somente a partir de 64, em Tóquio, que esse evento esportivo passou a ser conhecido como conhecemos hoje os Jogos Paralímpicos. Entre os anos de 68 e 84, as edições dos Jogos Paralímpicos foram realizadas dessa vez em sedes diferentes dos Jogos Olímpicos, olha só, porque as sedes olímpicas não demonstravam interesse nenhum em adaptar sua estrutura para receber os atletas paralímpicos. Olha só a questão do atraso, né, gente? Somente a partir de 88, em Seul, que se oficializou os Jogos Paralímpicos, né, que eles seriam realizados na mesma cidade sede dos Jogos Olímpicos. O evento sediado, como eu disse, lá em Seul, até hoje é considerado um marco nos esportes paralímpicos, pois permitiu que esses atletas utilizassem a mesma estrutura ali dos atletas olímpicos. Foi um passo muito importante para o movimento paralímpico. Isso garantiu mais atenção da mídia aos esportes paralímpicos, melhores patrocínios e também foi importantíssimo para a maior profissionalização das modalidades. Um sinal disso, claro disso, foi a criação em 89, né, então, do Comitê Paralímpico Internacional, que é essa instituição que reuniu os comitês paralímpicos, né, de centenas de nações, como a do Brasil, e passou a organizar ele mesmo, então, os Jogos Paralímpicos. Esse reconhecimento, pessoal, permitiu que os comitês olímpicos e paralímpicos se aproximassem e realizassem acordos que aumentassem, né, a cooperação entre ambos. Por fim, vale aqui a menção de que a consolidação, né, dos Jogos Paralímpicos de Verão, né, que são esses que a gente está vivendo agora, contribuiu para o estabelecimento dos Jogos Paralímpicos de Inverno também. Os Jogos de Inverno têm baixíssima popularidade aqui no Brasil, que é um país tropical, né, que não tem nenhuma tradição nessas modalidades de inverno, mas eles existem e são muito conhecidos. A primeira edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno aconteceu em 76, na Suécia, mas a primeira participação do Brasil, sim, o Brasil participou, se deu somente em 2014, lá em Sochi, na Rússia. No Brasil, o esporte paralímpico se estabeleceu no final da década de 1950. Em 58, os brasileiros Robson Sampaio de Almeida e Célio Serafim Del Grande, ambos cadeirantes devido a lesões na coluna, eles viajaram até os Estados Unidos para fazer um tratamento médico. Muito bem, lá conheceram o basquete em cadeiras de rodas e se apaixonaram. Quando voltaram para o Brasil, criaram os clubes que iniciaram a história do esporte paralímpico no nosso país. O Clube do Otimismo, no Rio de Janeiro, e o Clube dos Paraplégicos, lá no estado de São Paulo. A partir da década de 80, o Brasil começou então a ter um desenvolvimento expressivo nos esportes paralímpicos. E em 95 foi que surgiu o nosso Comitê Paralímpico Brasileiro e foi um importante passo para o desenvolvimento do nosso esporte paralímpico. Antes dele, o Brasil ele chegou a participar, né, de 6 edições dos Jogos e a organização das modalidades se dava por meio das associações, federações e confederações autônomas, né, por algum tipo de deficiência. O surgimento do CPB, então, veio como uma forma de centralizar a organização e planejar de forma concreta e profissional o esporte. Em 2001, a Lei Agnello Piva foi sancionada, determinando que 2% da arrecadação bruta das loterias federais do país fosse repassadas ao Comitê Olímpico Brasileiro e ao Comitê Paralímpico Brasileiro. Com mais recursos, o caminho vencedor do esporte paralímpico brasileiro, pessoal, começou rapidamente. Então, atualmente, o nosso país é considerado uma das maiores potências dos esportes paralímpicos, obtendo resultados expressivos nas últimas edições dos Jogos, como o 8º lugar aqui no Rio de Janeiro, nas últimas Olimpíadas antes dessa, e o 7º lugar nas Olimpíadas de Londres. Além disso, o Rio 2016 também trouxe o maior legado estrutural até hoje, o excelente centro de treinamento paralímpico localizado em São Paulo. Lá os atletas, desde bem jovens, né, eles têm um lugar para treinar, se desenvolver e estar em contato com os melhores profissionais. A tendência, no entanto, é que os frutos desse centro atinjam seu auge em 2028, que dá boas expectativas de que o futuro do esporte paralímpico do Brasil seja ainda mais dourado. Eu tive a oportunidade de conhecer o centro e ele é espetacular. É um dos melhores de todo o mundo. Eu fiquei abismado com o que eu vi. É realmente muito bom. É isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que você tenha gostado. Aproveite então para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e ser avisado sempre que fizermos um vídeo novo aqui na Invictus, Escola de Marketing Esportivo. Agradeço a todos os seus deuses pela sua alma indomável. Você é o senhor da sua alma, você é o capitão do seu destino. Um grande abraço e até a próxima.